Estamos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao terceira live, agora Masterclass de audiências que nós estamos fazendo aqui no ciclo da Russomano Educação. Desta vez é a Masterclass com o lançamento do curso Audiência Sem Medo dentro da Russomano Educação. E nós temos novamente a presença ilustre das doutoras Rafael Simões e Jaqueline Amarilho, as criadoras do curso Audiência Sem Medo, e uma participação mais do que especial da doutora Laura, a juíza que nós estamos aqui atualmente para enriquecer também, que está para enriquecer aqui a nossa live, gestora do Comitê de Erradicação de Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem pelo TRT desde 2023 e juíza auxiliar fixa da 15ª Vara do Trabalho de Brasília, TRT 10, desde setembro de 2021. Nós vamos aqui tratar de uma gama gigantesca de temas que são mais do que necessários para que o advogado domine tudo aquilo que ele precise para atuar numa audiência trabalhista. E mais do que isso, como eu disse já em algumas lives anteriores, eu confesso que eu não tenho muita experiência com audiências especificamente. Mas eu estou aqui até para dar um pouquinho de um olhar de como que o TST está analisando essas peculiaridades, estes entendimentos, esses detalhes. Então, a gente acaba adequando, trazendo tanto um olhar do início do interprocessual até o fim do processo, para que a gente possa compatibilizar uma estratégia que todo advogado deve ter nos seus processos trabalhistas. Então, sem maiores delongas, eu passo aqui as palavras para a doutora Rafael e para a doutora Jaqueline também, para que a gente comece a tratar a nossa live Audiência Sem Medo. Sejam bem-vindos todos. Quem quer começar? Eu posso começar. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Laura, doutora Rafael, doutor Mozart. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que essa Masterclass vai ser um sucesso, tem muito a acrescentar aí no tema, até porque o tema audiência é um tema aí que assombra um pouco os advogados, não só iniciantes, mas também aqueles que não têm experiência, né, nas varas do trabalho. Queria agradecer imensamente a todos que estão aí disposendo do seu tempo para estar com a gente. Queria agradecer à doutora Laura também pela disponibilidade de estar conosco, e eu acho que é muito enriquecedor essa troca de experiência, né, entre a magistratura e a advocacia, porque eu acho que a gente se ajuda, né, nesse tema e consegue aí trocar experiências e trazer benefícios para todo mundo. Então, queria agradecer muito, tanto o doutor Mozart, doutora Laura, doutora Rafael, por estarmos juntos novamente. E, Jaqueline, a gente vai ter um presente no final para todo mundo que estiver aqui. Exatamente. Gente, fiquem até o final da live, porque quem ficar até o final vai receber um roteiro exclusivo de audiência trabalhista para você que não domina aí esse ambiente poder utilizar. Ele está bem dinâmico, bem prático. Então, quem ficar até o final vai ter acesso a esse material exclusivo, né, Rafa? Isso mesmo. Vou fazer minha das palavras da Jaque, agradecer mais uma vez aqui a presença de todo mundo, Mozart, e especialmente você, doutora Laura, que dá vontade de chamar de excelência. Não precisa de jeito nenhum. A sua disponibilidade, a sua vontade de ajudar, principalmente os advogados novos que têm dificuldade de estar numa sala de audiência, têm medo do juiz. Eu vejo que a figura da humanização do juiz é muito importante para o advogado que está iniciando, porque dá medo para a gente que está há muitos anos. Imagina quem acabou de chegar, se sente intimidado. A gente sabe que não é a realidade da grande maioria dos juízes, né, essa acessibilidade. Então, muito obrigada mais uma vez. E como o Mozart falou, a gente vai discorrer aqui durante esse momentinho que vamos estar juntos sobre algumas audiências, tanto inicial quanto de instrução, quais as rotinas de cada uma delas. Não vai dar para explorar muito a fundo, até porque para isso vocês vão ter um curso completo, mas aqui a gente vai dar um gostinho do que vocês podem fazer em determinadas situações. E aí vamos começar falando um pouco sobre a audiência inicial, né, Jaque? Para a gente trazer a importância, porque que tanta gente desconsidera que a audiência inicial é importante ter uma boa postura e ter conhecimento do processo, doutora Laura. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite imensamente ao doutor Mozart Russomano, às
doutora Jaqueline Amarillo e doutora Rafaela Simões, que acreditam nesse trabalho. Parabenizo esse trabalho da Audiência Sem Medo, pela importância desse curso na vida, principalmente de quem começa a carreira de advogado. Sempre coloquei aqui com elas que é uma troca de experiência. Aqui, a magistratura, como a advocacia, começam com dificuldades. O juiz também, quando chega nas primeiras audiências, também tem o frio na barriga, tem a insegurança de iniciar. Assim como os advogados, nós aprendemos muito no início com vocês, assim como vocês conosco. Então, assim, eu faço questão de dizer que isso aqui não é um ensinamento, mas uma troca total de experiência. E sobre a audiência inaugural, ela é praticamente a parte mais importante para se começar um processo. Porque se você começa um processo, né, sem saber, primeiro, qual o tipo de prova que você vai produzir. Por exemplo, chegou na sala de audiência, a primeira pergunta vai ser sobre o acordo, obviamente, mas vai ser sobre... Doutor, o senhor vai produzir prova testemunhal? Muitas vezes o advogado que está começando não tem a noção, por exemplo, do ônus da prova, de quem deve produzir a prova. Então, se um advogado que tem o ônus da prova, né, do fato constitutivo, vira e diz, eu não tenho provas a produzir, o processo acabou ali, né? Então, assim, praticamente o processo perde ali, e ainda que chegue ao TRT, ao TST, considerando a limitação de análise de prova testemunhal, dificilmente um advogado consegue reverter essa situação. Então, começa a importância da audiência inaugural desde a forma de poder realmente dizer qual prova vai ser produzida. Fora isso, as perguntas, né? É muito importante você conhecer o processo, você estudar o processo, você ter a segurança daquilo que realmente você precisa provar, não fazer perguntas daquilo que já é em controvérsia, daquilo que as partes já reconheceram na contestação, por exemplo. Então, a audiência inaugural, para mim, é a parte importante, mais importante, eu diria que começa com o coração do processo, né? Exatamente, e por isso a gente traz no nosso curso, né, na primeira parte do nosso curso, a importância da audiência inicial. E a gente vai trazer para vocês aqui algumas situações que podem acontecer numa audiência inicial. São situações atípicas, né, mas que elas podem acontecer e que o advogado precisa estar preparado para essas situações. Então, a gente, na primeira cena do nosso curso, né, Rafa, a gente fala até onde sentar. Existem muitos advogados que iniciam, né, na Justiça do Trabalho, não sabem a posição de sentar na audiência trabalhista, porque é diferente, né, da área civil, da justiça comum. Na verdade, é inverso, né? Então, assim, a gente faz essa primeira cena para dizer, e pode parecer uma besteira, né, aonde sentar, mas isso causa, né, uma certa estranheza, assim, tanto para o cliente, o magistrado nem tanto, porque alguns magistrados têm, né, essa sensibilidade de entender que o advogado está começando e às vezes orienta até aonde sentar, mas acontece muito o advogado não saber onde sentar, né, na parte do lado da mesa de audiência, e causa um desconforto, porque o juiz fala, doutor, você está pela reclamante, então você tem que sentar do outro lado. Então, às vezes, para o cliente fica um pouco constrangedor, e a gente, né, na primeira cena, a gente explica um pouco sobre onde sentar. Não existe uma legislação que diga exatamente onde as partes têm que sentar, mas a gente sabe que uma das fontes do direito que a gente aprende lá no início são os costumes, né? Então, pelos costumes, nós temos sempre o reclamando. E assim, eu sempre faço até uma brincadeira no curso. Eu já sabia que ela ia fazer essa brincadeira. A Rafa não gosta brincadeira. muito, Mozart, que eu falo que para o advogado decorar onde ele vai sentar na audiência, eu falo que o reclamante fica do lado do coração do juiz, né? Veja que então, essa dica, sim. Ela não gosta muito, mas é só uma dica, uma brincadeira mesmo, assim, para o pessoal decorar. E eu sempre falo, gente, se você não sabe onde sentar, tem alguma dúvida, espere a outra parte sentar também, que aí isso também pode te ajudar. E depois que ela sentar, você senta, porque quem vai ter errado vai ser ela, se for o caso, né? Então, a gente brinca assim, mas é uma coisa importante, né? Que eu acho que o advogado tem que saber, né? Ele não é obrigado a saber, porque a faculdade não ensina isso. Ele aprende na prática, mas a gente começa o curso falando sobre isso. E além de saber onde sentar, a gente tem que saber também o que pode acontecer se a nossa
se a parte que nós estamos defendendo, por exemplo, eu estou pelo reclamante, não comparece na audiência inicial, o que eu posso fazer, o que isso causa de efeito processual, e a mesma coisa quem está pela reclamada, se o preposto não comparece, quem pode ser o preposto? Então, a gente dá inicialmente essas instruções, e a gente não pode falar sobre tudo aqui, mas a gente vai dar uma dica legal para vocês, até a doutora Laura pode falar como é que ela entende em relação a isso, mas, por exemplo, a gente sabe hoje que se o reclamante falta na audiência inicial, o processo é arquivado e ele tem que pagar custas, né? Depois da reforma trabalhista, houve essa imposição de pagamento de custas. Alguns juízes dispensam das custas, mas a maioria, pelo menos aqui da vara do TRT da 10ª, cobram as custas, né? Extingue sob pagamento de custas, e para ele ajuizar uma nova ação, ele tem que pagar essas custas. E a gente sabe que as custas, ela é um valor de 2% sobre o valor da causa. Então, às vezes, as custas são altas, né? Pode ultrapassar aí e o reclamante não ter como pagar. Então, a gente dá uma dica que a gente geralmente utiliza como estratégia nas audiências, que é o seguinte: se você perceber que o seu cliente ou vai chegar atrasado, ou não vai poder comparecer por algum motivo que não seja justificável, porque a gente sabe que, tendo motivo justificável, a CLT até chama de motivo ponderoso, você pode pedir prazo para juntar essa justificativa e o juiz vai marcar uma nova audiência, né? Só que aconteceu comigo, inclusive, essa semana, da reclamante estar no engarrafamento, e isso não é considerado um motivo justificável, né? Ela não pode ir lá tirar uma selfie do engarrafamento e a gente juntar no processo, não vai ter como adiar essa audiência. Então, o que a gente tenta fazer aí como uma estratégia para que esse reclamante não seja penalizado com a extinção e com o pagamento de custas? Se a defesa tivesse sido juntada sob sigilo, que geralmente a gente pede a desistência da ação, porque a parte ainda em tese, a parte reclamada em tese ainda não juntou a sua defesa nos autos, né? Ela está sob sigilo, então, em tese, a gente não tem a triangulização processual, o triângulo do processo ali, porque a defesa, em regra, pode ser protocolizada sob sigilo. E tem alguns juízes que aceitam essa estratégia, porque realmente a defesa ainda não foi aberta, né? Ela não foi anexada ao processo. Então, você pode pedir a desistência da ação e aí você não pagaria essas custas, né? O juiz, a parte poderia entrar novamente com uma ação. Agora, tem juízes que não aceitam, porque, por mais que esteja sob sigilo, o advogado, né, fez a defesa. Já foi intimado, já está na sala. Então, assim, não há ainda um entendimento consolidado em relação a isso, mas são estratégias que você pode utilizar, que a gente dá no curso. Uma das dicas que a gente dá inúmeras, de você se livrar dessa situação do pagamento das custas. E aí, a gente coloca algumas situações no curso como estratégia que o advogado pode utilizar, porque o advogado que está começando, ele não sabe. O que eu vou fazer? Meu cliente está atrasado. Quanto tempo o juiz pode esperar? Tem na lei, ele pode fazer quantas vezes o pregão? Né, doutora Laura? Muitas vezes ele não sabe também... tempo, né? Muitas vezes ele não sabe também sobre as custas, né, Jaque? Porque independente da gratuidade de justiça, essas custas vão incidir. E a gente sabe que tem muito advogado de reclamante que coloca um valor da causa muito alto, às vezes, para sair do rito sumaríssimo, coloca um dano moral aí de 50 mil, isso vai subir o valor da causa e, consequentemente, o valor das custas. Então, tem que ter muita cautela, sim, o advogado de reclamante ao ajuizar uma ação e prestar atenção nisso na audiência inicial, porque ele pode prejudicar o cliente dele. Eu estou com a situação, estava explicando para vocês agora. Hoje mesmo a gente conseguiu sobrestar um processo de um reclamante que ajuizou uma nova ação sem recolher as custas, porque eu recorri da ausência dele no primeiro processo. Então, os tribunais estão se posicionando assim. Essa dica da desistência da Jaque, ela é muito boa, apesar de eu não gostar muito quando eu sou advogada da empresa. E aí, o que eu estava falando, não tem na legislação dizendo quantos minutos o juiz pode esperar, é discricionário do juiz, né? A gente tem aquela questão da jurisprudência, até o Mozart pode falar de tempo ínfimo, né, que o TST considera, enfim, mas a gente não tem uma legislação que obriga o juiz a esperar 5 minutos ou 10 minutos, né, Laura? Vai muito do... Exatamente. Exatamente. Eu começaria falando, né, que quanto às custas, o STF já decidiu pela constitucionalidade, né, do artigo que impõe as custas na reforma trabalhista.
e então é bem difícil a dispensa, mas existem algumas possibilidades. Agora, quanto à ausência do reclamante, várias coisas a gente vê na prática, né? Eu posso colocar aqui só as questões práticas que eu vejo, né? Muitas situações de advogados que chegam e falam, ó, meu cliente acabou de ir para o hospital, ou acabou de ligar, ou seja, tem um motivo justificado. Geralmente o advogado pede prazo para comprovar esse motivo justificado, porque o motivo justificado é um dos motivos que não se arquiva o processo, mas pode adiar a audiência. Então, você já salva de um arquivamento nesse momento, né? A outra coisa que a gente está falando mais sobre o reclamante, mas colocando pela questão do preposto, né, hoje da empresa. A presença do preposto, ele não precisa ser empregado da empresa, ele basta ter conhecimento dos fatos. Isso, para mim, é um divisor de água hoje para que um advogado, né, salve, né? Geralmente ele consegue salvar na prática o seu processo com isso, porque muitas vezes o preposto não vem, e como basta ter alguém que tenha conhecimento dos fatos, o advogado renuncia, muitas vezes eu vejo isso na prática, os poderes de advogado e atua como preposto. É uma das formas que eles têm tentado, né, salvar os processos, e que hoje a legislação permite, né, esse tipo de coisa. E a questão das custas, como a doutora Rafaela falou, hoje a STF já declarou, né, a constitucionalidade, então o caso que a Jaqueline colocou da desistência, quando a defesa está em sigilo, né, é um dos fatos que realmente acontece na audiência. Alguns juízes entendem que já houve a defesa e pergunta para a parte contrária, outros realmente entendem que, nesse caso do sigilo, a defesa ainda não estaria formada a triangulação. Mas é muito importante ver essas nuances do caso fortuito, pedir o tempo para comprovar, porque às vezes aconteceu realmente alguma coisa, realmente a parte chegou no hospital em cima da hora e não teve tempo hábil para comprovar, mas você consegue pedir esse prazo, né? E do preposto, a importância do advogado hoje conseguir, né, ver que precisa levar para a sala de audiência apenas alguém que tenha informação dos fatos, e não um real empregado da empresa, como se exigia antigamente a CLT, né? Quanto a informação é importante, né, para uma audiência inicial que a gente acha que não pode acontecer nada. Então... o engraçado, assim, quando a CLT fala de um motivo ponderoso, que até usa essa palavra, não tem o que seria, né? A gente hoje na prática vê, né, doutora Laura, atestado médico, acidente, né? Aí junta um boletim. Chega na hora, pede prazo para juntar boletim. Só que existem situações que essa discussão até vai para o TST, né, Mozart? Porque, assim, aconteceu um caso concreto, não sei se vocês viram, da Daniela Hipólito, que ela estava no BBB, e ela ajuizou uma ação contra o circo que ela trabalhava, esse circo famoso. E aí, marcaram a audiência inicial, ela estava no BBB. E aí, o advogado peticionou, falando, olha, ela está confinada e é um motivo justificável para adiar. E o juiz falou, não é um motivo justificável. Ela está lá porque ela quer, não vou adiar a audiência. Então, assim, o que é um motivo ponderoso? Às vezes, e essa discussão subiu, eu não sei nem se chegou no TST, porque eu não acompanhei mais a notícia, mas é importante saber que precisa ser um motivo que você consiga documentalmente comprovar. Mesmo, como eu falei para você, engarrafamento. Engarrafamento não é um motivo justificável, porque já ouvi juiz falando, doutora, ela acordasse mais cedo, saísse de casa mais cedo, chuva, enfim. Então, são situações assim que é discricionário do juiz mesmo, saber se é um motivo justificável ou não, né, Laura? Isso, e quanto ao tempo, né, o que acontece? Geralmente, atualmente, nós temos audiências online. E nas audiências online é muito razoável que você dê um tempo para que a pessoa consiga configurar a câmera, consiga configurar o áudio. Então, assim, eu geralmente dou, né, um tempo razoável, para mim é 10 minutos para essa tentativa. Quando chega na audiência inaugural, já é difícil dar esse tempo inteiro, porque elas acontecem praticamente de 5 em 5 minutos, né? Mas eu consigo considerar a razoabilidade de pelo menos esperar o tempo de começar outra audiência, né? Porque às vezes a pessoa está na escada, o advogado chega, meu cliente está no elevador, está subindo, então, assim, razoável que o juiz espere, né, alguns minutos. Isso está dentro da razoabilidade e é muito importante que haja esse pedido para que o juiz possa decidir com base, né, no bom senso e
né, nessa questão até de tentar igualar uma audiência online com uma audiência presencial na questão de espera, que é, por exemplo, a minha experiência prática que eu tento fazer. E uma coisa que eu acho interessante, apenas uma manifestação sobre um outro olhar de todos esses aspectos que eu acho muito interessante também, é que nós advogados, a gente costuma focar muito nos efeitos jurídicos que a nossa atuação pode gerar. Só que a gente às vezes esquece que do nosso lado, principalmente em audiências, está o nosso cliente. Seja ele um reclamante e seja ele um preposto que vai muito provavelmente reportar tudo que você fez sob um olhar positivo ou negativo para o seu cliente. E é neste momento que você foge da caixinha que, para estas pessoas que são leigas no âmbito jurídico, você pode parecer uma pessoa completamente despreparada ou então um gênio. E é nesse momento, como por exemplo, nessa parte da reclamada, dela se fazer, do advogado se fazer substituir pelo preposto, pode ser uma jogada de gênio aos olhos do seu cliente. E você está simplesmente preparado. Pode ser que se você não fizesse isso, não acontecesse nada de negativo, mas você consegue ter elementos favoráveis para o seu cliente, transparecendo a sua atuação profissional. Pelo contrário, também quando você conhece as estratégias da parte contrária, você não é pego no contrapé quando ela cria algum tipo de manifestação genial desta forma, por exemplo, que nem no caso da reclamante que pede a desistência com a contestação em segredo de justiça, mas você pelo menos, novamente, não é pego no contrapé e já tem argumentos para ao menos tentar impugnar aquele elemento. E por fim, uma coisa que eu tenho e eu acredito que seja necessária para absolutamente todo mundo os únicos advogados que nunca foram pegos numa surpresa num processo ou pegos num contrapé são dois: aquele que não advoga e aquele que está mentindo. Então todos nós já nos deparamos com essas situações nas quais a gente não tem às vezes reações. Quando a gente consegue minimizar essas situações, é o melhor possível, porque de fato, e eu até faço uma pergunta para a doutora Laura também, eu acho que às vezes quando o advogado se encontra perdido, você consegue olhar nos olhos do cliente também uma certa decepção, porque de fato está se achando que aquele profissional não está atuando da forma ideal. Então o ideal realmente é a gente saber todas as peculiaridades possíveis que podem acontecer e o que você pode fazer em cada uma delas, exatamente para não ser pego de surpresa na audiência. Eu vou até quebrar o protocolo um pouquinho para cumprimentar o doutor Marco Figueira, que é um advogado muito parceiro no Comitê do Trabalho Infantil, e parabéns, acabo cumprimentando ele aqui. Que bom o senhor estar aqui, doutor Marcos, e obrigada pelo convite também. Sim, exatamente isso. A questão do advogado, doutor, a gente tem que olhar, eu entendo, assim, no meu caso, estou colocando a minha experiência, não posso falar pelos meus colegas nesse momento, mas eu coloco na minha experiência, eu tento ter a total paciência com o advogado que está começando, porque você tratar um advogado que ainda desconhece o processo, que está começando, no início de audiência, você pode fazer ele nunca mais voltar para uma sala de audiência. Então, é traumatiza, né? Exatamente, traumatiza. Então, é importantíssima a paciência, a empatia nesse momento, o poder explicar algumas coisas que estão ali. Agora, claro, o juiz ele espera o mínimo, né? Espera que o advogado chegue sabendo, por exemplo, eu coloco uma questão aqui que até hoje me assusta muito. Eu pego muitos advogados que começam dizendo: eu quero ouvir o meu preposto, advogados da empresa, entendeu? É demais, é assim um número alarmante de advogados que pedem para ouvir a própria parte. E claramente, educadamente, eu explico para eles que, infelizmente, a CLT não permite a oitiva, que no processo do trabalho, o advogado só pode ouvir o depoimento da parte contrária. Mas, assim, é muito assustador ver que são coisas bem básicas, como a doutora Jaqueline colocou. A questão da parte que senta no lugar errado, eu já considero até a desatenção normal da vida, né? Já chego pensando em tanta coisa, já cada um vai para um lado contrário, eu já explico, doutor, o seu lugar é o outro e tá tudo bem. Mas é muito importante que, assim, essa troca de experiência, tanto do advogado que está começando, o juiz tenha total paciência, empatia, para conseguir explicar algumas coisas básicas, como ao contrário.
Também há a possibilidade de juiz que acabou de entrar na magistratura, ou advogado que é muito experiente e começa, eu conheço alguns demais, que fazem também essa questão do teste, né, com o juiz e tal. Então, acho que é importante essa percepção. Há uma frustração, sim, da gente ver quantos advogados chegam sem o conhecimento mínimo, sem ter lido o processo, sem saber de quem é o ônus da prova, sem saber, muitas vezes, do que se trata o processo. Muitas vezes eu pergunto, vai produzir prova, doutor? Não sei, estou aqui como correspondente. Isso, para mim, mata ouvir uma coisa dessa. Isso é muito grave, porque correspondente também é advogado. Você está correspondendo o trabalho do seu colega em outra região. Então, eu acho que por mais que o advogado não tenha o conhecimento do trâmite de uma audiência por falta de experiência, o conhecimento do processo é o mínimo que ele tem que ter, né? Sendo ele advogado do processo ou o correspondente. Então, o cuidado de ler o processo, de saber. Hoje em dia é muito fácil a gente conseguir acesso. Peguei uma inicial, vou pesquisar qual prova eu tenho que produzir aqui, porque se o juiz me perguntar, mas muitos advogados realmente nem acham que vai ser perguntado em audiência. E eu já vi grandes empresas... A importância desse curso de vocês aqui, porque esse curso de vocês permite que aquele que está começando conheça as questões básicas, e é por um dos motivos que eu acredito, né, que a gente possa levar a justiça de uma forma... mais eficaz, mais efetiva e sem que as pessoas percam, né, muitas vezes a causa que poderia ganhar por uma questão técnica. Então, é importantíssima essa iniciativa dos doutores aqui, parabenizo desde já. Até porque, assim, eu vou primeiro só interromper para cumprimentar a doutora Laura, agradecer as considerações, e vou aproveitar para fazer um gancho nessa questão de correspondente, porque muitas vezes existem comarcas que são distantes, com o PJE foi possível atuar em outros estados, e estados que têm muitos municípios, vou citar aqui o estado de Minas Gerais, com mais de 800 municípios, fato que vamos eventualmente ter que contratar algum correspondente. Então, assim, é uma dica que eu faço, não espere que o correspondente, você vá lá, contrate, e o correspondente vai lá sabendo, você tem que sim fazer toda a orientação para o correspondente, passar tudo ali de mão beijada para ele, tudo nos mínimos detalhes, para não acontecer uma coisa que a doutora Laura está falando, que chegar assim, estou ali como correspondente, não tenho responsabilidade pelo processo, né? Isso acontece com muita frequência. Muita. Bastante. Exatamente, acontece muito. E, assim, o objetivo do curso que a gente idealizou é a gente mostrar para os advogados esse ambiente, né? Para que ele consiga ter acesso a esse ambiente antes dele estar na vida real. Porque eu sempre falo isso para os alunos, a gente tem medo do desconhecido. A gente sempre tem medo de uma coisa que a gente não conhece. A partir do momento que você conhece, que você está inserido naquele ambiente, que você sabe como funciona na prática, você deixa de ter o medo. O frio da barriga vai acontecer, porque a gente sente até hoje. Cada audiência é um frio na barriga, mas quando você conhece o ambiente, você domina o que você pode protestar, onde você vai sentar, em que momento você pode falar, muda muito, né? E eu acho muito importante isso, a gente mostrar na prática para o advogado como é que funciona. Então, assim, o nosso curso, ele começa falando sobre essas nuances da audiência inicial e a gente fala sobre a questão do prazo para a defesa, que pode mudar de notificação para notificação. Em regra, é até a audiência inicial, mas tem notificações, principalmente em audiências que são matéria de direito, que o juiz dá 15 dias, não marca a audiência inicial. Então, depende muito dos casos, e aí a gente explica essas nuances, né, do advogado ficar atento à notificação. E tem a questão também que muita gente tem dúvida sobre a procuração tácita em audiência. A gente tem essa possibilidade, às vezes vai um advogado em cima da hora, o juiz geralmente pergunta, doutor, tem procuração nos autos? Quer prazo para juntar? Mas a gente sempre fala para os alunos, né, nas mentorias, que na audiência, se tal cliente, tal advogado, a gente chama aí de mandato tácito, né? E isso acontece só na audiência, tá, gente? Não. É para aquele ato exclusivo, fazer aquela audiência. Eu vi rapidinho uma pergunta que eu sei que não está aberta para as perguntas, mas foi de algum advogado aqui que colocou sobre a questão do preposto, do advogado servir como preposto, quando ele está na procuração. Foi justamente aquela parte que a gente falou que o advogado renuncia aos poderes, para que ele possa atuar como preposto naquela audiência. Isso, no ato da audiência, né? Ele percebe que o preposto não chegou e ele fala, excelência, eu vou renunciar aqui os poderes de advogado, gostaria que a senhora constasse
que agora eu vou figurar como preposto. Isso é muito possível de acontecer, você pode salvar o seu cliente de um grande prejuízo. Que é a revelia, né? E aí, o interessante é que aí ele pode, inclusive, tirar a gravata. Isso, exatamente. Essa questão já que você citou. Doutor, essa questão da vestimenta é outra questão que a gente sempre conversa, né, doutora Rafaela e doutora Jaqueline. Os advogados chegam, né, e falam, doutora, por um motivo eu não tive condições de usar uma gravata, de usar um terno nesse momento. E, assim, claro que a audiência é ato formal, eu não tenho dúvida disso, mas é completamente excessivo, né? Impedir que um advogado faça uma audiência por uma questão de vestimenta. Verdade. É muito da sensibilidade do juiz, né, também, que existem juízes e juízes, assim, e por isso que eu falo a importância também da gente ter um juiz que seja mais sensível, que entenda mais esse início da advocacia, porque senão você traumatiza um advogado, né? Eu participei de uma audiência essa semana que a advogada da empresa queria ouvir o seu preposto. E aí, diferente da doutora Laura, que explicou, ele falou, doutora, pelo amor de Deus, você nunca atuou na justiça do trabalho. Tipo assim, foi bem ríspido, sabe? Assim, então, isso é muito ruim, assim, você também ter do magistrado essa sensibilidade, né? E, assim, infelizmente, a gente tem juízes e juízes, e isso realmente faz muita diferença para a advocacia. Tem que virar para o juiz e dizer, eu sabia, eu estava só sabendo, vendo se o senhor estava prestando atenção aqui. Ô, Jaque, isso que você citou dos 15 dias é muito importante. Importante, CPC, o rito do CPC. Ninguém, ou a grande maioria dos advogados que pegam para fazer uma defesa, recebeu, ainda mais quando são escritório grande, recebeu aqui o meu prazo da defesa. A audiência é dia 20 de março. Agenda lá o prazo para contestação, com toda a cautela de 2 dias antes da audiência, mas não leu na intimação, que a intimação deu 15 dias para juntar a defesa. A audiência foi agendada depois. Então, eu já vi casos de o advogado perder o prazo de fazer a audiência porque não leu que na intimação ele deveria juntar em 15 dias. Neste dia em específico, aí eu trago esse questionamento, doutora Laura, para a senhora nos ajudar aqui. O juiz possibilitou que o advogado fizesse a defesa oral. O que a senhora acha? Isso é um costume? É possível que isso aconteça? E quais as outras circunstâncias que podem acontecer? A CLT faz a previsão expressa da possibilidade de defesa oral em 20 minutos. Ela continua com essa previsão na lei, né? Então, é muito normal, a gente vê ainda, gente, situações de pessoas até que chegam, né, desacompanhadas de advogado e, infelizmente, naquele momento, tem os 20 minutos para poder fazer sua defesa. Então, como tem a previsão na CLT, é possível, sim. Agora, a questão no rito do CPC, muitas vezes, os 15 dias é justamente porque foi dispensada a audiência inaugural. Isso, e aí vai direto para a instrução. Aí, quando já foi direto para a instrução, não há essa possibilidade de fazer uma defesa oral na hora. Porque o rito da audiência inaugural ela foi suprimida para que a pessoa já vá direto para a instrução processual. Então, o prazo está precluso realmente dos 15 dias, e aí a questão é revelia, que é na maioria dos casos, que é dado 15 dias, ainda a aplicação do rito do CPC por alguns juízes, que ainda aplicam considerando a desnecessidade de audiência inaugural, por ter ente público, saber que não vai ter acordo, né? A questão da celeridade processual, de evitar que o advogado venha para um ato que não vai conseguir trazer efeito, porque um dos maiores objetivos da audiência inaugural, além de fixar esses pontos, é a possibilidade de acordo. Então, alguns colegas ainda usam, mas apesar que nós temos uma recomendação da Corregedoria Geral do TST para que as audiências sigam apenas o rito da CLT, não mais ao CPC, que foi uma exceção dada na época da pandemia. Então, atualmente, nós não temos assim, um respaldo legal para aplicar, né, o CPC nesses casos. E só mais uma questão para a gente fechar aqui a audiência inicial, para a gente partir para a instrução, que é a mais emocionante. A gente mostra nas cenas do curso, Mozart, também as possibilidades que podem acontecer, porque depende do juiz, da discricionalidade que ele tem na condução da audiência, situações. Então, a gente mostra a situação 1, situação 2. E uma delas é sobre a questão de ter defesa juntada nos autos ou não e a presença do preposto.
Porque tem juiz, e a doutora Laura pode até, né, me corrigir ou me confirmar, que não recebe a defesa se o preposto não está presente na audiência. Por isso que muitas vezes o advogado tem que renunciar ali, fazer o papel do preposto para poder o juiz receber a defesa. Tem juiz que, com a defesa protocolada, vai aplicar a revelia, mas vai considerar os documentos que foram juntados na defesa. Então, aí a gente mostra essas situações que podem acontecer. Ó, pode acontecer situação A, situação B e situação C. E como você, advogado, se prepara para isso? Né, Rafa? Mesmo. Quando a gente está diante de um juiz que tem uma prática totalmente que está diferente do que você está acostumado ou do habitual, é aí que pega o seu preparo, a necessidade de você estar preparado. E a gente costuma falar muito sobre o dinamismo da audiência, em especial a de instrução, porque você vai seguindo ali uma rota e, de repente, a rota muda completamente. Como é que você se sai daquela situação? Às vezes, olha, não vou receber a defesa, mas o advogado precisa protestar. Eu acho que está virando até o nosso sobrenome, né, Jaque? A gente só fala em protesto. Protesto, na dúvida, protesta. E uma coisa muito importante que a doutora Laura fala muito, protesto não precisa ser fundamentado. Você não precisa explicar por que você está protestando, né? Não é, doutora? Exatamente, você só precisa constar os protestos e fundamentá-los no recurso, né? Então, mas é muito importante o protesto, porque o tribunal tem praticamente na sua unanimidade, pelo menos o de Brasília, a questão de que não protestou, está precluso para discutir essa questão no recurso. E o doutor Moser deve saber bastante disso na questão de segurança do TST. Então, assim, o melhor dos mundos, gente, é o quê? O seu preposto comparece, a defesa protocolizada nos autos, não teve nenhum problema, esse é o melhor dos mundos. Mas pode acontecer, se o preposto não compareceu, deu um problema no PJE, a defesa não foi protocolada, o que você pode fazer? Você pode renunciar, virar ali preposto, você pode fazer a sua defesa oral. Então, é tudo essas nuances que a gente mostra no curso para que o advogado esteja preparado para essas situações atípicas que acontecem de forma normal na advocacia, né? A gente tem um ataque cardíaco diariamente, isso faz parte. E antes de entrarmos na audiência de instrução, uma coisa interessante para quem está nos vendo, né, é que a Jaque estava falando, por exemplo, na cena, o que a gente mostra, e eu acho que é uma questão extremamente interessante, porque provavelmente você que não viu o curso, você não está entendendo o que é isso. A gente está falando que a Russomano Educação ela é uma espécie de Netflix trabalhista, é um agregador de cursos. E o Audiência Sem Medo, eu acredito, talvez o melhor exemplo que a gente pode ter de uma série efetivamente para te ensinar. Porque ali não é simplesmente uma advogada atrás de uma mesa explicando o que deve acontecer ou não deve acontecer na audiência. A doutora Jaqueline e a doutora Rafaela, elas fizeram realmente uma série com gravação profissional mostrando efetivamente o que está acontecendo, encenando audiências, encenando situações de uma forma que eu não vi em praticamente nenhum outro local. Então, quando ela fala cena e que demonstra o que aconteceu, é de fato uma cena gravada, encenando, dramatizando o que está acontecendo. E aí, eu, por exemplo, que sou uma pessoa bem visual para aprender, para mim é uma das melhores coisas para aprender. Não é simplesmente ouvindo, é realmente vendo o que está acontecendo. Vou passar um pedacinho aqui, Jaque, da cena. Você já está com ela aí? Querem fazer a gente passa agora, Musa? Você quer que a gente passe agora ou deixa para o final? Vamos deixar na curiosidade. Vamos passar. Vamos deixar na curiosidade. A gente vai passar para vocês uma cena, uns 2 minutinhos para vocês entenderem. Mas os alunos que têm acesso ao curso, eles falam, cara, a gente assiste comendo pipoca, vendo mesmo como se estivesse vendo um filme. Então, é muito diferente e faz total sentido dentro da plataforma que o Mozart está implementando, que é o Russomano Educação, porque é realmente o Netflix trabalhista que a gente quer consolidar aí para que os advogados tenham acesso a todos os tipos de curso, para não ter que ficar comprando, eu quero me especializar agora em sustentação oral no TST, aí vai comprar um outro curso. Agora eu quero audiência, vai comprar o curso. Então, tá tudo lá para vocês acessarem, clicarem, assistirem a qualquer momento. E é tudo muito prático, muito dinâmico. E a gente vai mostrar para vocês que até o final vai ganhar o roteiro e vai assistir a cena do curso. Isso mesmo. Então, doutora Laura, deixa eu só aproveitar aqui só um comentário. Porque aproveitando aqui o que a Rafaela e a Jaqueline falaram, então, assim, se o juiz indeferir a questão de a renúncia do mandato para representar, é porque na Justiça do Trabalho você tem
postulante, mas se ocorrer, aí o que acontece? Protestos também. Então, exatamente, protestos também. Protestos também. Tudo, gente, tudo. Exatamente, E protestos. a questão da defesa, né, que ela botou muito bem colocado, a doutora Jaqueline, a questão das 3 hipóteses possíveis, né, numa questão de revelia, principalmente que hoje já tem, né, jurisprudência dominante no TST, nesse sentido de que a defesa foi juntados documentos, né, eles devem ser considerados, pelo menos como prova, ainda que haja uma confissão ficta da reclamada quanto aos fatos, né, mas a prova documental, ela continua. Então, é uma das coisas que praticamente é consolidada em jurisprudência de Tribunal Superior. Ou seja, não é porque o preposto, em tese, vamos dizer que o preposto faltou, você não teve um insight de substituí-lo, os documentos juntados aos autos, eles vão servir como prova ainda. Né? Nem tudo está perdido totalmente. Então, o advogado da empresa também não precisa arrancar todos os cabelos se acontecer isso, mas se a defesa está correta, se os documentos estão juntados nos autos, ainda há chance, sim, de discussão. Mas e nesse caso, doutora Laura, há possibilidade de instruir o processo? Digamos que houve a revelia, o preposto não compareceu à audiência, mas teve defesa e tem documentos. A parte ainda pode pleitear ou ouvir testemunhas, por exemplo? Bom, aí tem a aplicação da súmula 74, né, do TST, que fala exatamente que contra os fatos há confissão. Mas depende muito de alguns juízes. Alguns juízes pedem para ouvir depoimento pessoal de reclamante, inclusive em processos de revelia. Não sei se vocês já pegaram essa situação, mas existem colegas que fazem isso, tá? Então, nessa questão depende da posição de cada juiz, mas que a aplicação do 74 tem que ser feita, tem, né? No caso, há uma confissão de fato, então não há uma obrigação do juiz instruir aquele processo, apenas de considerar as provas documentais. Aí a Rafa está falando da audiência de instrução já, né? Quando vai ouvir o depoimento. Exatamente, mas aí... Tem juiz que quando o preposto falta a audiência de instrução, ou o reclamante, que a gente está falando de outros efeitos, né? Que do reclamante vai ser a confissão ficta e da reclamada a revelia. Eles encerram a instrução, né? Não compareceu, vamos encerrar aqui a instrução. Agora, tem juiz que, mesmo assim, escuta testemunha. Então, a gente também traz esses 2 pilares no curso, que o juiz que não vai ouvir vai encerrar ali, e aí você tem que protestar, porque a ausência da parte, por exemplo, insalubridade, a gente está discutindo insalubridade. Prova técnica, se o preposto não comparece, eu vou encerrar a instrução, não, ele pode pedir uma perícia técnica, porque a insalubridade depende ali da manifestação, mas tem juiz que encerra a instrução processual, né? Então, a gente tem muitas situações, né, e por isso o dinamismo, e por isso você conhecer cada posicionamento de magistrados é importante, né, para a gente poder conduzir da melhor forma, para que a prova não seja encerrada ali, porque encerrou a instrução, o que você vai fazer? Né? Como é que você vai agir? Inclusive, o indeferimento de prova técnica em caso de revelia ou confissão do reclamante gera nulidade, né? Hoje a prática é unânime também é jurisprudência consolidada. Exatamente. Isso mesmo. Então, assim... Eu vou aproveitar para fazer um caso concreto, um comentário, para que a ciência do advogado, né, a expertise do advogado faz toda a diferença. Teve processo que a gente já pegou, que foi revelia, a empresa não foi na primeira audiência, o reclamante tinha prova técnica, né, tinha insalubridade, então não foi possível encerrar ali a instrução. Então, abriu uma oportunidade para juntar a documentação para, eventualmente, né, comprovar o eventual pagamento, seja de horas extras ou questão mesmo de pagamento adicional de insalubridade. Então, nessa expertise, sabendo que não ia encerrar a instrução processual, então foi possível juntar a da prova documental. Esse dinamismo que acontece na audiência, o advogado ele precisa estar preparado para agir ali. Por isso que a audiência ela é um rito processual que muitos advogados têm medo, né? A gente fala, por isso o nome do curso, audiência sem medo. Porque além de ser muito oral, a gente usar muito o princípio da oralidade ali na audiência, a gente tem esse dinamismo que o advogado às vezes tem que pensar muito rápido, né? E só a experiência, só o domínio desse ambiente faz com que você tire esse medo, né? E por isso esse é o nosso objetivo. Exemplo... Desculpa. Pode falar, doutora. Esse exemplo que o Marco deu eu achei muito interessante, porque fazendo uma conta muito rápida na audiência, se você está pelo advogado
você está pelo reclamante, e o seu pedido de insalubridade ele é muito pequeno, em detrimento de outros que a revelia poderia ser positivo, quem sabe o advogado pode decidir ali no momento a desistência daquele pedido. E aí a revelia vai prosseguir, porque não vai abrir a oportunidade de juntar uma prova pericial, uma audiência de instrução. Se ele fala, o meu pedido de insalubridade aqui é tão pequeno que vale a pena eu me aproveitar dessa revelia. Então, até esse pensamento rápido tem que acontecer durante a audiência. E isso a prática que vai te dar. Às vezes você não vai ter, né, as horas de voo, que a gente costuma dizer, mas você assistindo as aulas, os cursos, entendendo o que pode acontecer em cada situação. E o mais legal do Audiência Sem Medo, que eu acho, é que a gente coloca as duas possibilidades. Vocês vão perceber que tem muitas cenas que a gente coloca. O juiz pode agir de duas formas. Se ele indeferir, por exemplo, a continuidade da audiência, e a gente simula aquela cena, e se deferir, para que o advogado entenda que pode tomar a decisão no meio da audiência e ele vai saber se posicionar em qualquer uma delas, né? Quer falar, doutora Laura? Não, é justamente isso sobre o dinamismo, as questões que aparecem sem que a parte esteja preparada. O juiz também se vê nessa situação, né? Muitas vezes a gente vê questões que nunca vieram para a sala de audiência e que são colocadas na primeira vez que o juiz tem que decidir naquele momento, sem que nunca realmente tenha se deparado com essa questão, né? Já aconteceu várias coisas, já aconteceu inclusive, por exemplo, uma audiência de instrução, em que a parte começa a passar mal, né? Começa a passar mal por nervoso, por uma questão até de uma situação de doença que estava sofrendo. Eu vi a questão, coloquei a parte numa sala separada, pedi para acalmar e ele desmaiou. Então, assim, o que você vai fazer? Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. O que você faz nesse momento, né? E aí foi a sensibilidade de todo mundo de tentar socorrer e de pedir, né? As duas partes claramente pediram adiamento naquela questão, mas são situações que a gente realmente não se depara todos os dias e que só a sala de audiência, o dinamismo para surpreender a gente com essas questões também difíceis. O dinamismo é para ambas as partes, né? Isso. Mas pegando o gancho dessa questão que aconteceu na sua audiência, da reclamante passar mal, a gente começa a audiência inicial com o depoimento das partes, né? Tem todo aquele rito da proposta de acordo, mas a gente começa com o depoimento das partes. Então, a gente traz, assim, primeiro a gente sempre fala para os alunos, não é sempre que você vai ouvir o depoimento da parte adversa. E para você compreender isso, se você vai ou não ouvir, você tem que entender qual é o objetivo do depoimento da parte adversa. Então, assim, eu, advogado da empresa, para que eu vou ouvir a reclamante? Né? Aí a gente tem que pensar, para obter uma confissão, você só vai ouvir para isso. Então, assim, a gente sempre fala para os alunos, se você sabe ali que a reclamante, e aí eu passo até licença para o doutor Lauro, está falando a verdade naquele processo. Por exemplo, é um processo de assédio sexual, assédio moral, onde pode haver aí um desconforto da parte, né? E, então, assim, para que você, advogado, vai ouvir a reclamante? A gente coloca o aluno para pensar, porque depende muito da situação. Então, se você sabe ali, aí o seu cliente vai falar, doutora, essa parte aqui do processo, a reclamante está mentindo, não foi bem assim. E aí você tenta, nesse fato, arrancar uma confissão dela em relação a essa questão. Então, para você saber se você vai ouvir ou não a parte, você tem que entender o objetivo, né? A mesma coisa do preposto. Para que você vai ouvir o preposto ou advogado do reclamante? Para obter uma confissão. E a gente sempre fala, em relação ao preposto, você saber se o preposto é realmente uma pessoa que tenha conhecimento dos fatos ou se ela é um preposto ali despreparado, porque acontece muito de um preposto para audiência e ele falar um não sei, falar, eu não estava na empresa neste momento, e aquilo ali prejudica muito a empresa. Então, isso é da sensibilidade do advogado, da conversa ali nos bastidores, para você entender quem é aquele preposto, né? E se você vê que as respostas da reclamante ou as respostas do preposto estão indo direcionadas de acordo com a tese, a gente sempre fala, não insiste, porque dali não vai sair nada, assim, não vai sair alguma coisa. Então, assim, não é sempre, e a gente mostra isso com jurisprudência, com documentos, com a cena, que você vai ouvir a parte adversa. O advogado tem que ter essa sensibilidade, né? Até para não expor a parte em algumas situações, como quando a gente fala de assédio moral e sexual, e até para não, assim,
atrasar a audiência, porque tem advogado que quer ouvir a outra parte de qualquer jeito, mas não tem ali um objetivo delineado no processo para aquilo. Então, a gente sempre mostra em que situações vai ouvir, não vai ouvir, como fazer as perguntas, né? Eu até dei um exemplo na live que a gente fez, que a gente estava falando de uma hora extra, né, do intervalo entre a jornada, que a reclamante falava que não tirava, e a forma de você perguntar também são técnicas que a gente dá. Em vez de você perguntar se ela não tirava o horário de intervalo, você pergunta que horas você tirava o seu intervalo. Né? E assim, isso também a gente explica no curso, porque às vezes o juiz permite que você faça a pergunta diretamente para a parte, certo? E às vezes o juiz não permite, você tem que fazer a pergunta para o juiz direcionar para a parte. E acontece muito, né? Assim, às vezes você faz uma pergunta para o juiz, ele reformula e faz de outra forma, porque a sua pergunta está sendo indutiva para a parte. Então, é técnica, assim, que a gente faz, a gente utiliza, mas às vezes não vai funcionar porque o juiz não vai permitir que você pergunte diretamente. Então, existe isso, né, doutora Laura, hoje. Inclusive, nas varas que gravam a audiência, hoje que as atas não são transcritas na hora, o juiz permite que você pergunte diretamente para a parte, mas, assim, é importante o advogado deixar o magistrado falar. Quando o magistrado não fala, você faz o de praxe, pergunta para o magistrado e o magistrado pergunta para a parte. Né? Mas às vezes ele vai dizer, doutora, pode perguntar diretamente, eu estou gravando e eu vou interromper qualquer pergunta indutiva, né? Doutora Laura, costumam perguntar para o preposto se ele viu, se ele presenciou? Isso acontece? Exatamente, era o item que eu ia entrar aqui, né? Eu ia começar sobre o depoimento, explicando exatamente que o advogado tem que conhecer o processo, porque no depoimento do reclamante tem que realmente naquilo que possa extrair confissão, em muitas matérias não é passível de confissão, então realmente não vale a pena, mas a questão do preposto é importantíssimo entender que o preposto, ele apenas precisa conhecer dos fatos, ele não precisa presenciar, ele não é testemunha, então assim, é muito comum a gente ver, né, o patrono perguntar se eu estava presente naquele dia, ou se eu viu aquele fato, e assim, cuidado, fazer as perguntas como se o preposto fosse testemunha. Então, isso daí já é uma das coisas que já eliminaria o tempo perdido de audiência, né? E a questão que você colocou bem importante, o juiz, ele analisa bem as perguntas, principalmente aquelas que têm resposta sim e não. Acho que vocês sabem da história pelo doutor Gervásio, que é famoso em falar sobre as perguntas que se respondem sim e não, às vezes, né, perguntas indutivas, o juiz realmente, ele refaz a pergunta de uma forma que não possa induzir a parte a uma resposta. Exatamente. Mas veja, eu estava discutindo num processo, numa audiência de ontem, sobre o intervalo que o funcionário disse que não tirava. Nas folhas de ponto eram pré-assinaladas. Ele disse que não conseguia tirar, que não comia em lugar nenhum, e a empresa tem refeitório. Então, minha pergunta para ele, eu nem estava falando de jornada, que era para ele não entender o que eu queria perguntar. Minha primeira pergunta foi, todos os dias é no refeitório que você almoça? Ele, sim, eu almoço no refeitório. Então, eu nem entrei em muitos detalhes, porque eu queria que ele dissesse que tinha tirado o intervalo. Então, ele mesmo, só de eu perguntar do refeitório, que talvez o advogado não tenha orientado dessa forma, ele confessou que tirava esse intervalo. Então, a forma que você pergunta, você pode até não induzir, mas dá um jeitinho dele entender, porque, infelizmente, os advogados treinam, né? Fale assim, responda assim, faça isso. Então, o outro advogado, outra parte, é importante, essa percepção muito forte do juiz, quando ele começa a ver uma testemunha que vem muito instruída, né? Dá para perceber. Então, você conduzir uma audiência de forma técnica, né? Com leveza e com perguntas inteligentes faz uma diferença imensa, assim, para a possibilidade de êxito ou não de uma causa, né? Nós vimos uma coisa que também me incomoda muito, a questão do respeito entre as partes em audiência, de instrução, né? A questão de você ter urbanidade. Eu vejo muitos advogados tentando usar as perguntas da parte ou da testemunha como se fosse um tribunal de júri. Aquela forma intimidadora, aquela forma de coação e tudo. E é uma das horas que eu interfiro na audiência, justamente para pedir que ela seja, né, feita de uma forma que a testemunha consiga, porque quanto mais tranquila a prova tiver, mais ela vai realmente acabar falando a verdade. Exatamente. E sobre o depoimento das partes, que eu gosto sempre de falar também, a gente fala nas aulas,
é que o juiz, ele não está obrigado a ouvir as partes. Se o juiz entender que ele não precisa, né, às vezes é discricionariedade dele, inclusive já tem decisão da STI, inclusive tem um tema que foi afetado, né, Mozart, você até me corrige se não foi julgado ainda sobre essa questão de não ser cerceamento de defesa, o juiz indeferir o depoimento da parte quando ele achar ali na condução da audiência que aquele depoimento não é necessário. Exato. Né? Então, assim, a gente tem hoje no TRT 10, parece que existe até uma recomendação, assim, de que os juízes ouçam as partes, né, até que esse tema seja julgado, assim, mas hoje a decisão da SDI é de que o juiz não está obrigado a ouvir as partes, né, naquela condução, se ele verificar ali que não tem necessidade, ele pode partir diretamente para o depoimento das testemunhas. E isso não é um cerceamento de defesa. Mas você, advogado da audiência sem medo, vai fazer o quê? Protestar. E a questão dessa dispensa de depoimento, eu converso muito com as doutoras, existem questões muito sensíveis, né? Existem questões como assédio moral, assédio sexual, doença trabalhista, que trazem uma questão de gatilho para a pessoa doente, que trazem uma questão de revitimização de uma situação complicada. Então, às vezes, o juiz indefere por questões de sensibilidade nessas causas, né? Foi por conta disso que vieram, né, pelo CSJT, os protocolos de julgamento, né, com perspectiva de gênero, perspectiva da infância, adolescência, justamente colocando essas questões para que a audiência não corra com violências, né? E é por isso que muitas vezes são indeferidas, mas tem que protestar mesmo, e o nosso tribunal, a jurisprudência é de ouvir as partes, né? É no sentido de que se deve ouvir as partes, porque o juiz pode até não querer ouvir. Realmente, nesse ponto, eu coloco, é bem importante frisar que o patrono não tem como obrigar o juiz a fazer perguntas, mas o juiz também não pode indeferir, né, a oitiva da parte contrária. Então, do seu patrono para testemunha e etc., e para a parte contrária. Então, essa questão é realmente uma questão que eu acredito que a jurisprudência do TST veio por essas questões mais sensíveis, em que o depoimento acaba por criar uma situação de violência em audiência. É verdade. E muita gente não sabe, né? Acha que o juiz ele tem a obrigação de, se você quiser ouvir a parte adversa, ele tem a obrigação de deferir esse pedido. E a gente sempre fala, hoje não é mais assim. Os juízes, eles deferem ou não, e isso não é um cerceamento de defesa. Isso é uma coisa muito importante que a gente fala nos cursos, nas aulas. Em relação ao depoimento das testemunhas, a gente tem uma gama de situações que podem acontecer, e eu gosto sempre de falar sobre nas testemunhas, a questão de preparar a testemunha. A testemunha ela não pode ser orientada pelo advogado, né? Isso até um antiético, assim, não pode mesmo. Isso pode dar até Eu já vi situações no foro do advogado ver o advogado da reclamada. Chegou um pouco antes, viu o advogado do reclamante orientando ali a testemunha. E gravar e mostrar para o juiz, excelência, essa testemunha foi orientada, eu queria contraditar, porque ela não pode ser orientada, ela é testemunha do juiz. Então, assim, é muito importante o advogado saber que, por mais que ela seja trazida pelo reclamante ou pela reclamada, ela está ali para o juiz, para dizer a verdade. Mas, assim, o que a gente sempre mostra no curso é a importância de você dizer, principalmente para uma testemunha que nunca participou de uma audiência de instrução, como que ela funciona. A gente pode falar isso, funciona assim, você vai ser chamada depois, você vai entrar naquela sala, o juiz vai perguntar seu nome, vai te compromissar, né? Então, assim, eu sempre gosto de trazer para a testemunha para ela conhecer o ambiente, para ela não ficar nervosa, porque às vezes a testemunha é a primeira vez que ela está depondo, e existem juízes, né, Lara, que falam assim, você está aqui para falar a verdade, se você não falar a verdade, você vai ser preso. Aí a testemunha já senta assim, desesperada, já se treme toda, porque não são todos juízes que têm a sensibilidade de falar, olha, você está aqui como testemunha, só pergunte o que você tiver presenciado, se você não souber, pode falar que não sabe. Então, a gente traz também essa nuance do juiz que fala com a testemunha, mas assim, ela fica nervosa, e o juiz que é mais tranquilo. Eu posso colocar uma experiência interessante aqui no compromisso da testemunha. Eu aprendi com uma advogada, tá? Uma doutora que eu tenho muito apreço também, que o juiz faz muitas vezes a pergunta, você foi orientada por alguém em juízo? É uma pergunta perigosíssima.
porque a parte, às vezes, é muito simples, ele entende que você dizer que ele vai lá e fala a verdade ao que presenciou, é ser orientado. Então, muitas vezes, o testemunha vira e diz, sim, eu fui orientado. Aí você pergunta, mas que tipo de orientação? E eles falam, foi para dizer a verdade. Então, hoje eu tento mudar um pouco essa pergunta, tá? Inclusive, aprendendo com uma advogada, no sentido de dizer, você foi orientada a falar alguma coisa que não aconteceu? E aí a questão fica mais tranquila, porque realmente as testemunhas entram nessa história da orientação muito fácil, muitos por não entenderem a pergunta, né? E aí a gente tentando mudar sempre para a linguagem simples, né? Para que eles possam entender melhor. O judiciário tem que acabar, e eu coloco realmente a questão do juridiquês, tanto que prejudica, né, a audiência de instrução, que muitas vezes a parte não consegue entender a pergunta. E essa questão exatamente da prisão. A gente tem que falar sobre o falso testemunho, mas a forma como você fala, às vezes, congela uma testemunha que ela não consegue mais falar absolutamente nada. E é por isso que eu sempre falo, né, a questão da ética, da humanidade, do processo conseguir ir de uma forma mais leve. E, doutora, é interessante isso, eu me lembrei de um caso aqui, quando eu era estagiário, e naquela época que você já podia fazer pelo menos algumas audiências iniciais há um tempo, né, como estagiário, mas eu nunca vou me esquecer de uma audiência de instrução que aconteceu antes, enquanto eu estava aguardando na sala de audiência, que era um acidente com máquina, que o empregado, inclusive, acho que perdeu um membro, salvo engano, e houve uma indagação para uma testemunha do reclamante, e aquelas primeiras perguntas, e a pergunta era se ele tinha interesse que o reclamante ganhasse na causa. E era a testemunha que viu o acidente. E aí o problema é que realmente você estava diante de uma pessoa humilde, e a pergunta para ela falou, tenho interesse, eu gostaria. E o problema é que o advogado não impugnou. E depois eu presenciei a conversa também, porque aconteceu. Se perguntou para uma pessoa que viu um colega se acidentando por um problema na máquina, o interesse dele era mais ou menos assim, sim, eu quero que a justiça seja feita. Eu quero que, de fato, aqui tenha uma justiça, porque, de fato, ele foi injustiçado com um problema. Sim. E não houve, pelo menos, o papel do advogado para tentar traduzir a pergunta para a testemunha e a resposta da testemunha para o juízo. E aí esta falha de sincronismo de intenções acabou gerando o problema de uma testemunha considerada parcial e aí a sua suspeição e indeferimento de testemunha. De fato, o advogado aí ele tem que ser realmente, acho que talvez, um interlocutor entre dois mundos, muitas vezes, e acaba não sendo. E aí a gente vê tanto que a audiência é dinâmica, né? Todos esses riscos acontecem num único ato, o compromisso da testemunha. É muito rápido. E assim, Moza, aconteceu isso comigo também recentemente. Eu estava pelo empregador doméstico e era uma cuidadora de idoso, uma enfermeira que revezava com a outra. E a outra era técnica, ela era um pouco mais humilde, e o juiz perguntou exatamente isso. Você quer que o seu patrão ganhe essa causa? Aí ela falou, é muita injustiça que está acontecendo, eu quero sim. Então, assim, e eu falei, excelência, a forma de perguntar, ela não entendeu a pergunta. Então, assim, eu interferi na hora, porque eu percebi que o juiz olhou para mim e fez assim, eu falei, não, mas a forma que o senhor perguntou, você não está perguntando da imparcialidade dela, ela presenciou um fato, ela está falando que ela quer que seja feita justiça, mais ou menos assim. Eu protestei, ele ouviu como informante, eu protestei, levei para o recurso, mas você tem que pensar muito rápido, porque a forma que o juiz pergunta é uma pessoa, assim, mais humilde, ou então, assim, que nunca participou de uma audiência, pode ser até uma pessoa mais esclarecida, porque ela era técnica de enfermagem, mas ela achou assim, poxa, eu tô aqui para falar a verdade para que a justiça seja feita, né? Então, acontece muito isso. E o advogado está preparado, porque você perdeu uma prova, era a única prova que eu tinha, né? O ônus da prova era meu, eu aleguei um fato modificativo ali, que elas eram enfermeiras, trabalhavam por plantões, tinha autonomia ali na relação, podiam trocar a momento sem a necessidade de pedir lá para o patrão, e era a minha única testemunha, e o juiz indeferiu, ouviu como informante, porque ela falou isso. Eu quero sim, é muita injustiça. Então, é muito peculiar, assim, a forma que o juiz pergunta também, por isso que é importante também você orientar. E a gente que tem muita experiência, conhece como funcionam todos os juízes, a gente fala, o juiz dessa vara pergunta assim, ele vai perguntar para você se você quer que alguém ganhe, que alguém perca, mas eu não oriento ela a responder.
Eu falei, você pensa bem, porque você tem que ser parcial, você está ali para falar a verdade. Então, muitas das vezes você tem que dar uma certa orientação, mas não em relação ao que ela vai falar, mas em relação ao que o juiz pode perguntar para ela. E qual o papel do advogado antes de uma audiência? Ele precisa ouvir as testemunhas indicadas pelo cliente dele, para saber se aquela testemunha, ela é uma boa testemunha. Às vezes ela conhece todos os fatos, mas ela não sabe se expressar com tranquilidade, e aí pode se atropelar. Às vezes ela não conhece os fatos na totalidade, mas ela vai conseguir expor de uma forma mais tranquila. Então, o advogado, quando ele ouve as testemunhas indicadas, é para entender e decidir quem que ele vai ouvir. Ele não está ali para orientar aquela testemunha no que ela vai falar. Então, decidir o que vai ouvir aquela testemunha numa audiência, é importante que o advogado diga, olha, você vai ser testemunha do juízo, você foi convidado aqui pela empresa, por exemplo, mas você não está indo para falar o que a empresa te pedir. Fale o que for verdade, o que você viu, o que você presenciou. Se você não sabe dos fatos, fique tranquilo para dizer que não viu. Mas o juiz vai te perguntar se você tem interesse na causa, se você é amigo ou inimigo da parte. Não, mas eu sou amigo, doutora. Mas que tipo de amigo? Vocês frequentam a casa um do outro? Como é que é? Não, a gente é amigo do trabalho. Então, então você não vai dizer que é amigo, não, tá? Porque para a justiça, amizade é amizade íntima. Então, o advogado tem que ter esse cuidado, porque não adianta ele se preparar para a audiência inteira, mas na prévia dessa audiência ele não conseguir passar para a testemunha, que vai ser quem vai, muitas vezes, definir o processo dele, né? Então, esse cuidado é importante. A gente até fez uma cena no curso que é bem legal, que é no corredor, a gente simula o corredor do fórum. Eu estou com a minha preposta e a doutora Jaqueline chega com a cliente, com a reclamante e com a testemunha. E aí eu pergunto para a preposta, você conhece aquela testemunha que está com a reclamante? Ela conheço, ela foi madrinha de casamento da reclamante. Então, na hora, como advogada, eu digo, vou contraditá-la. Então, até a importância de você chegar um pouco antes, de fazer esse reconhecimento. E aí a gente faz essa simulação no curso para o advogado entender a importância disso, de como conversar com a testemunha, de como abordar o preposto, para saber quem é a testemunha que está lá do outro lado. Tudo isso é bem importante também. E o engraçado é que a gente, nas aulas ao vivo, que a gente também dá umas aulas práticas em algumas faculdades e na UAB, a gente traz um caso concreto e deixa eles se virarem, né? E é engraçado que quando a gente traz esse caso da madrinha de casamento, a testemunha fala, não, é minha irmã gêmea. Eles inventam um monte de coisa, assim, na hora da... Era você a foto do casamento, não? A foto do casamento, não, essa é minha irmã gêmea, não sou eu. Então, assim, é muito engraçado. Mas a gente traz situações, assim, atípicas, mas que podem acontecer e o advogado ali, o bom advogado preparado, ele vai contraditar essa testemunha, né? E até me perdi o que eu ia falar. Uma coisa muito importante do depoimento que a gente traz como estratégia que muito advogado não sabe é que você pode pedir a inversão, não é do ônus da prova aqui, da ordem dos depoimentos. Por que eu falo isso? E eu utilizo muito como estratégia quando eu estou pelo reclamante, né? Então, por exemplo, a gente está num processo onde o ônus da prova é da reclamada. Vamos falar aqui uma reversão de justa causa, por exemplo. A reclamada tem que provar, né, que aquela justa causa foi aplicada de forma devida. E aí você tem que fazer esse pedido antes, né, do juiz começar ali o depoimento das partes ou começar a instrução. Eu falei, excelência, pela ordem. Eu queria que fosse ouvida primeiro a testemunha da reclamada, já que o ônus da prova é dela, nesse caso, só tem essa matéria, o ônus da prova é dela. Caso, né, tenha necessidade, eu escuto a minha testemunha. Por que isso? Você otimiza a audiência. E muitos juízes gostam, tem juízes que deferem, tá? E a gente traz também essas possibilidades. Tem juízes que não, por quê? Como o ônus da prova é da reclamada, nesse caso, se a testemunha dela não prova, eu, reclamante, não preciso ouvir a minha testemunha. Então, a gente consegue fazer esse pedido para o juiz, e assim, tem que ser um pedido, tá, gente? Eu estou falando aqui de um exemplo, mas você tem que conhecer o processo, não pode ter nenhuma prova documental, enfim, é assim, prova testemunhal pura e o ônus da prova da empresa. Até porque se você tiver um documento ali contundente, você tem que fazer uma contraprova daquele documento pela sua testemunha, mas eu estou falando de situações assim, em que você conhece o processo, o ônus da prova é da reclamada, a reclamada não provou por documento, trouxe uma testemunha. E aí acontece, né, doutora Laura, a gente pedir essa inversão da ordem dos depoimentos, e tem juízes que deferem e veem com bons olhos,
até para otimizar ali a audiência, não ter que ouvir duas testemunhas, e tem juízes que não deferem, seguem a ordem normal, porque na audiência de instrução, primeiro se escuta as testemunhas do reclamante e depois as testemunhas da reclamada. Então, o que você faz é pedir a inversão dessa ordem para você otimizar ali, e para você fazer esse pedido, você tem que entender muito do ônus da prova e entender muito do processo também. Eu posso fazer um adendo justamente nessa questão de inversão do ônus da prova, é importante, né? Porque geralmente a gente escuta quem tem o ônus de comprovar o fato, né? Que alegou. Então, no caso de justa causa, nem é inversão do ônus da prova, né? Na verdade, é o ônus da prova da própria reclamada, ela tem que provar aquele fato, e por isso que a gente escuta algumas testemunhas da reclamada na frente, porque é quando o ônus da prova geralmente é dela mesmo. Eu falei, não é nem inversão do ônus da prova, é a inversão da ordem dos depoimentos. Exatamente. Tem uma diferença aí, isso, exatamente. E uma não coisa é a inversão do ônus, é a inversão da ordem. Mas tem muito advogado que acha que não pode pedir. Tem que ouvir primeiro as minhas, para depois ouvir as dela. Não, se você tiver ali aquele domínio do ônus, saber que não tem prova documental, né, que ela vai provar só por testemunha, você pede a inversão da ordem dos depoimentos, não é a inversão do ônus da prova. Isso, que é uma outra coisa. Quando você é contra a prova, né, porque muitas vezes a sua é contra a prova, a outra parte não provou absolutamente nada, acaba ali o processo, né, não tem por que você produzir uma prova que pode acabar sendo aproveitada contra você. Então, é muito importante essa questão, novamente, do ônus da prova. E outra coisa que lá atrás vocês falaram importante, que é uma coisa que acontece praticamente diariamente na Justiça do Trabalho. A simplicidade das testemunhas, muitas vezes, não permitem que eles entendam o que você está perguntando. Por isso que o CNJ, os órgãos os conselhos têm lutado tanto pela a linguagem simples, porque, por exemplo, uma pergunta simples, você anotava corretamente seu controle de ponto? A testemunha não entende essa pergunta. Ela entende essa pergunta da seguinte forma: você anotava o horário contratual verdadeiro? Ela não entende. Então, assim, o juiz tem que mudar a pergunta para que ela possa entender, no sentido de você assinava naquele horário que você chegava, que você entrava, que você começava a trabalhar, você assinava naquele horário que você saía, porque muitas vezes o advogado, e é importante essa parte, o advogado poder interferir, né, e explicar. Doutora, a senhora podia perguntar de uma forma mais clara, porque realmente eles entendem toda vez que a gente faz. Você anotava corretamente seu cartão de ponto, o horário contratual. Tanto que eles, depois que eles percebem o que eles falaram, eles tentam, né, corrigir de outra forma, porque geralmente a simplicidade não permitiu que eles entendessem aquilo. E aí o papel do advogado, né, de interferir, ou na hora de fazer perguntas, tentar fazer uma pergunta para que ela responda com mais clareza em relação à pergunta que o juiz fez. Porque tem muito juiz que na hora que ele está perguntando não deixa você interferir. Aí você vai ter que se virar nos 30 na hora das suas perguntas para tentar encaixar ali uma resposta que você viu que a testemunha não entendeu. Acontece muito comigo, eu vi que ela não entendeu, respondeu ao contrário, né? Tipo assim, não entendeu. E aí você tem que ficar atento, inclusive, para o que está escrito na ata. Então, é muita coisa que o advogado tem que prestar atenção no que está acontecendo, tem que olhar para a ata, ver se está tudo registrado lá. E, assim, é bem dinâmico, né? E tem situações, assim, que você é pego de surpresa muitas vezes. Correndo o risco do juiz dizer, doutora, ele já respondeu. Doutora, ele já respondeu. Doutora, lê a ata. Doutora, você pode ler a ata, por favor? Tá escrito aí. Aí você fica naquele desespero, né? Dá excelência, tá? E às vezes você tem que insistir, às vezes acontece muito. Doutora, ele já respondeu. Eu falei, excelência, desculpa, mas não respondeu dessa forma. Eu estou perguntando isso, isso e isso. E aí você tem que ali, e assim, a gente não fala embate com o juiz, sabe? Você não tem embate, mas você tenta ali prestar atenção, porque às vezes, gente, acontece muito. O juiz, ele não transcreve na ata exatamente o que a testemunha respondeu. Ou ele vai mais objetivo, ou ele coloca ali em outras palavras. Acontece, assim, e você tem que ficar olhando, atento, porque é aquela ata ali que vai subsidiar um recurso. O que não está escrito na ata não aconteceu no processo. Então, é muito importante, a gente sempre fala da ata, né, Rafa? Olha, a ata é uma das coisas mais importantes de uma audiência. E a gente, às vezes, reclama das audiências gravadas, mas é muito melhor, assim, porque você tem tudo ali registrado. Só que na hora de fazer um recurso também, você vai ter que ficar ouvindo.
E no Não, e a TRT, transcrição hoje é obrigatório, né? Para o TRT é obrigatório o juiz que faz audiências gravadas mandar a transcrição. Então, assim, quem vai fazer é a inteligência artificial e às vezes ela faz de uma forma que os advogados têm que prestar bem atenção, né? No resumo que a inteligência possa trazer de ata, porque muitas vezes não vai retratar aquela situação, os erros que... acontece muito. E assim, quando eu vou fazer recurso e quando eu vou despachar processo no TRT, tem desembargador que fala, doutor, já vem com o memorial com 1 minuto e 1 segundo do que você está falando para mim, porque eu não vou abrir aquele vídeo e ficar olhando aqueles áudios. Então, eles falam mesmo. Então, você tem que ter o trabalho de escutar, pegar 1 minuto ali, 1 segundo que você quer colocar, ou houve uma confissão aqui, olha, esse depoimento não provou isso, enfim. Então, o advogado, ele tem, assim, um trabalho maior quando é gravado, mas eu acho que você tem uma realidade maior daquela audiência, né, em relação ao que foi falado, enfim. Então, é uma discussão aí, a advocacia fica meio dividida, né, audiência gravada, audiência transcrita em ata, aí depende, tem gosto para todos. A gente já está chegando mais ou menos em 1h15, com o nosso objetivo de fazer essas masterclasses com 1h30, então eu até pergunto para a doutora Laura, para a Jaque, para a Rafa, antes da gente apresentar, inclusive, o que a gente falou que seria a surpresa no fim, né, também, e uma parte do curso também. Se tem mais algum dos temas remanescentes que vocês gostariam de focar um pouquinho mais, trazer algum detalhe, ou a gente já passa realmente para essa parte do vídeo? Coloca as doutoras. A Laura pode encerrar, trazer para a gente o que ela acha de importante, de consideração, para a gente deixar com chave de ouro. Elas exauriram praticamente tudo. Eu adoro quando elas ficam no papel do magistrado e eu vou para o papel do advogado, que eu falo, não tenho mais perguntas. Sim. Elas botaram todas as minhas perguntas. Mas é isso, a questão da prova, o final seria realmente as razões finais, né, que podem ser remissivas, ou o advogado pode pedir de forma escrita, né, hoje pode dizer para o juiz a importância de ressaltar alguns pontos que aconteceram na instrução, então eles pedem um prazo de 5 dias para razões finais por escrito, tem sido dado, né, eu acho que na maioria dos colegas tem dado esse prazo, e é basicamente isso, mas... tem muita coisa para falar, mas assim, como a gente tem um tempo, né, a gente fala sobre laudo, audiência de instrução, que você pode pedir o adiamento quando tem perícia, são muitas situações, tem testemunha de reforço, tem muito advogado que acha que tem que ter uma segunda testemunha para reforçar o que a primeira falou. Então, assim, tem muitas coisas, mas como a gente não tem o tempo, a gente quis trazer aqui situações, eu acho que as principais, né? As principais, eu acho que a gente conseguiu exaurir dentro do nosso roteiro, assim, o que a gente queria trazer, e eu acho que a gente pode encaminhar aí para suas perfeito. Eu agradeço, já fica inclusive um convite para a gente fazer uma parte 2 aqui, trazendo o que a gente deixou de analisar também, porque, na verdade, esse tipo de atuação, ele sempre demanda atualizações, né? Não adianta, um problema que eu vejo muito dos advogados é que a gente quase que brinca de preencher figurinha em álbum, né? Agora eu li o tema vinculante tal, eu vi tal coisa, isso significa que você depreendeu e aprendeu todo o conteúdo e sabe utilizá-lo na prática? Não, absolutamente não. Então, de fato, fica o convite também, com os maiores agradecimentos possíveis, à presença da doutora Laura aqui, e também Jaque e Rafa, porque, de fato, é extremamente enriquecedor esse tipo de conversa. É difícil de nós termos a visão da advocacia e da magistratura ao mesmo tempo também, para verificar todos os ângulos delas, e principalmente com pessoas que são tão expertas assim no assunto, e que, como a gente viu, né, também eu até dou a palavra para vocês novamente, para a gente tratar um pouquinho mais especificamente sobre o que é o curso Audiência Sem Medo. Eu sou suspeita, eu queria fazer um cartão do curso, ficar na sala de audiência assistindo. Toda vez que o advogado fizesse uma besteira, eu dizer, menina, tem um curso ótimo. Olha isso aqui, mas ninguém deixou eu fazer isso ainda. Doutor Moses e doutor Marco Figueiredo, a parte principal da Audiência Sem Medo, eu acho, são as audiências simuladas dessas duas. Se você não aprende, você pelo menos se diverte bastante. A gente tentou fazer uma coisa muito real, muito dinâmica. Importante a simulação, tá? A gente briga nas audiências, tá? A gente discute, né? Porque às vezes acontece, tá? Mas a gente mostra ali, depois explicando que essa não é a melhor maneira de tratar o coleguinha. Mas, assim, a gente tentou trazer de uma forma realista,
teatral, é uma novela mesmo. E, assim, a gente pesquisou muito, até falei para a Rafa, quando a gente idealizou esse curso, foi pensando no nosso início de carreira. Eu não tive, né, alguém que me pegasse na mão. Então, assim, eu sentei do lado errado, eu perguntei para o preposto, Eu também. eu trouxe testemunha de reforço. Então, eu fiz tudo errado. Então, eu aprendi da pior forma, que foi na marra ali, levando bronca de juiz, passando vergonha na frente do cliente. O que eu quis trazer é que, assim, gente, vocês vão ter medo, né? Vocês vão ter aquele frio na barriga, mas, assim, errar, eu acredito que com o curso, errar faz parte, mas com o curso vocês vão ter ali chance de errar aprendendo. Então, assim, o nosso objetivo foi trazer na prática mesmo, simular uma audiência, para que as pessoas pudessem ver esse ambiente, como é que funciona de uma forma leve. E eu acredito que é um curso inédito, porque não é teórico, não tem teoria ali. Em alguns momentos a gente corta a cena, explica, mas já volta para a cena de novo. Então, eu acho assim, melhor do que explicar, vamos mostrar para eles? Posso mostrar? Vamos sair da teoria e vamos para a prática. Deixa eu mostrar. A gente vai mostrar um trecho aqui agora. Né? Super curiosa. Tem material complementar, tá? Toda cena tem material complementar. É importante dizer também para vocês estudarem. Junto com as cenas. Que já está espelhado aí? Tá. Tá, né? Deixa eu só ver. Mostrar os meus protestos, por gentileza. Então, tendo sido a parte intimada para comparecimento em audiência de instrução, levando suas testemunhas na forma do artigo 825 da CLT, não há necessidade de ajuntada de comprovação de intimação nos autos, razão pela qual defiro o adiamento da audiência. Pode constar, né, excelência, os protestos. Será registrado, doutora. Aí já tem data para a próxima audiência? Sim, doutora. Eu estou verificando aqui. Não. Vamos fazer assim, então. As partes serão intimadas oportunamente da nova data de audiência. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, excelência. Agradeço, viu? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, é importante entender a diferença entre os dois tipos de intimação de testemunha. Pelo artigo 455 do Código de Processo Civil e pelo artigo 825 da CLT. No processo do trabalho, normalmente, o advogado se compromete a levar a testemunha espontaneamente, conforme previsto no artigo 825 da CLT. E, nesse caso, não é necessário juntar a intimação no processo. A testemunha deve comparecer por conta própria, como combinado. Mas, atenção, se o juiz tiver determinado que a intimação seja feita na forma do artigo 455 do CPC, sim, o advogado tem que comprovar nos autos que a testemunha foi intimada com pelo menos 3 dias de antecedência da audiência, sob pena de perder essa prova, que é o que chamamos de preclusão. Nessa audiência, o juiz entendeu a regra aplicável como a do artigo 825 da CLT. E que o Aqui a gente mostrou 2 cenas, né? A gente mostrou o juiz indeferindo o adiamento e a próxima cena, que vai chamar agora no pregão, ele deferindo o adiamento. Então, a gente mostrou 2 situações. Eu só botar aqui no 417 para vocês verem o pregão aqui. Audiência das 14 horas, processo 103, dígito 01, de 2025, reclamante Luciana Martins Silva, reclamado Hospital São Rafael Limitada, favor comparecer à sala de audiência da 20ª Vara. Então, nessa audiência, a gente tem 2 situações. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, doutores, podemos iniciar? Então, excelência, na verdade eu tive um problema, eu fiz a intimação da testemunha pelo WhatsApp, ela confirmou que viria, deu ciência, mas ela não compareceu. E aí eu queria mostrar aqui para Vossa Excelência, porque eu fiz a intimação dentro do prazo legal de 3 dias, antes da data da audiência, mas ela não compareceu, e a gente não sabe o motivo, mas enfim, ela foi devidamente intimada dentro do prazo, de acordo com a intimação do processo. Então, gente, vocês verem, é tipo um teatro mesmo aí nesse caso, só para não prolongar muito, né, por causa do horário. A gente mostrou uma cena anterior em que o juiz não adia a audiência, porque a intimação foi para apresentar o rol de testemunhas, e a parte não apresentou e mostrou o celular só que tinha intimado e o juiz não adia. E aí a Rafa protesta, enfim, aí eu protesto. Então, assim, a gente mostrou nessa cena, ela tem mais ou menos uns 25 minutos, 2 situações que podem acontecer, né? E aí a gente fala da importância do advogado prestar atenção da intimação das testemunhas, se vai ser na forma do 455, se vai ser na forma da CLT, se você tem que apresentar o rol, se não tem que apresentar o rol. A gente fala do tema do TST, porque a gente gravou esse curso depois que o tema foi aprovado, e como o Mozart falou,
Às vezes precisa de alguma atualização, porque nós teremos novos temas que vão ser aprovados, a gente vai precisar atualizar, mas assim, é um curso dinâmico que você consegue perceber ali na prática e como você agir naquele momento, né, Rafa? Isso mesmo. E aí a gente faz esses pequenos cortes para que o aluno consiga entender por que que eu tomei determinada decisão, por que que a Jaque teve determinada postura, para explicar o beabá mesmo de cada pedido. Né? Quando o juiz indeferir, e se seguir essa cena, quando a Jaque mostra aí no celular, eu acho que eu protesto. Digo, essa é a parte que você processo. Não Sim. vale intimação por celular. Aí ela mostra as folhas, fala, excelência, aqui está nas folhas a intimação que tinha que apresentar o rol. E aí o juiz fala, é verdade, doutor, você não apresentou o rol, então não tem como adiar a audiência. Então, assim, são várias situações. Quer deixar mais um pouquinho rolando? Deixa um pouquinho, Jaque. Deixa eu botar aqui. Processo. Excelência, pela ordem, eu estou vendo aqui no processo que tem uma intimação para que as partes apresentem um rol de testemunhas. Inclusive, eu fiz isso em sigilo. E está aqui, ó, na página 74, doutora, do PDF, conforme intimação, conforme artigo 357, parágrafo 6º do CPC. E eu não estou vendo o seu rol de testemunhas. Eu não sei se a doutora não chegou a apresentar. Então, é indevido, né, o pedido de adiamento, porque ela não... Eu não me recordo. Tá, joia. Folha 74 do PDF, isso. Tem a sua intimação e a minha, em seguida, a minha manifestação. Doutora, realmente consta aqui, né, a necessidade de intimação prévia do rol de testemunhas, e pelo que me consta, não houve a juntada da sua parte. A doutora juntou em sigilo aqui, e aparece para mim. Então, assim, tão poucas testemunhas compareceram espontaneamente, houve sim a intimação para apresentar o rol, não apresentou. Excelência, eu insisto no pedido porque a testemunha havia confirmado a presença. Na verdade, assim, ela vinha espontaneamente, mas por cautela eu fiz a intimação, ela confirmou a presença e por motivo de força maior, que eu não sei qual foi, ela não compareceu. E eu estou comprovando aqui para Vossa Excelência que a intimação foi feita, Excelência. Doutora, e assim, na Justiça do Trabalho a gente não usa rol de testemunha. Doutora, eu entendo, mas no caso aqui, aí começa toda a discussão e aí tem um desfecho. Então, assim, a gente tentou trazer situações, então são várias cenas curtinhas que você consegue assistir em 20 minutos, 30 minutos. E a gente tem uma explicação do PDF, do material auxiliar, o que aconteceu nessa cena. Às vezes a gente corta a quarta parede e explica, essa cena aconteceu isso, o juiz fez isso por isso. Então é muito legal, gente, assim. Eu considero um curso inédito, assim, porque a gente não vê um curso assim na prática. E foi pensando para que vocês estivessem inseridos dentro desse ambiente, que é muito melhor você enxergar como se fosse uma novela, né, uma série, do que você ter lá um professor falando, agora vai acontecer isso, porque você não está enxergando, né? E nesse caso eu ganhei o processo porque a gente não ouviu a testemunha. Ok? O que a gente fala aqui, que você tem que ficar anos assistindo ali no tribunal, assistindo às audiências, o que é feito aqui através desse curso, que é um curso inédito, né? Você tem o raciocínio do advogado, porque você não está na cabeça do advogado ali dentro do fórum acompanhando a audiência, você tem o corte para explicar duas situações, então, assim, realmente um material, assim, fantástico, principalmente para os advogados que não têm esse tempo para ficar ali no tribunal, no dia a dia, e também para você se aprimorar ali na arte da audiência, né, que a doutora Jaqueline e a doutora Rafael dominam muito bem. É isso, gente, espero que você... Não, é fantástico. Isso daí realmente é uma coisa que quando você começa a ver, você começa a entender um pouquinho mais quando que um curso ele foge da caixinha e consegue atingir a sua dor de uma forma perfeita. E eu queria encerrar essa masterclass trazendo de fato aqui o motivo pelo qual a gente foi atrás de criar essa masterclass também, né? Meu avô, com quem eu compartilho o nome, né, Mozart Vitor Russomano, que foi ministro do TST, ele foi talvez um dos maiores doutrinadores do direito do trabalho. Se você entrar no site do TST, você vai ver que só de livros jurídicos ele publicou mais de 45 livros. E aí eu tive um problema muito grande de ter o mesmo nome dele e algumas expectativas que eu sei que eu nunca conseguiria corresponder, e uma delas seria como que eu conseguiria repassar ou transmitir o conhecimento que felizmente me foi passado por um legado do meu avô e do meu pai também, que criou o escritório Russomano Advocacia, de uma forma prática
de uma forma eficaz e de uma forma para a geração atual. Porque, pelo menos o que eu tenho visto, que acontece muito na advocacia atual, é que nós estamos numa geração de muito conteúdo, mas que não necessariamente é conteúdo bom. E quando é um conteúdo bom, você tem um curso e você vai pagar R$1.000, R$1.500 por esse curso, e perfeito. Você vai ter aquele conhecimento daquele aspecto. Só que para você ser um advogado completo, você tem que simplesmente se especializar em dezenas, quiçá centenas de elementos distintos para poder se aprofundar num processo só. E isto fica ainda pior com advogados que são recém-formados ou advogados que não tenham a capacidade de trocar informações, trocar ideias com outros colegas. E aí, vendo isso, uma coisa que eu não quis, que eu praticamente me recusei a fazer, era simplesmente criar um curso extremamente superficial, ou então criar um curso extremamente denso, só que somente sobre um aspecto, porque isto não resolve a dor de ninguém. Então, tentamos criar uma coisa diferente, que eu confesso que eu não vi em lugar nenhum, e não é nem só no direito do trabalho, é praticamente no direito nacional, que é uma plataforma, que é uma comunidade, na qual o advogado, pelo preço de um único curso, possa ter acesso aos cursos que eu estou fazendo, e mais do que isso, quando eu vejo que tem colegas que fazem cursos excelentes, agregá-los, incluí-los nessa plataforma, e é o que nós estamos fazendo aqui. Nós já temos na Russomano Educação o curso de oratória jurídica, nós já temos o de reclamação constitucional, todas as lives que tratam de temas específicos, todos os modelos que são oriundos daí também, e nós estamos hoje comemorando a inclusão do curso Audiência Sem Medo, e para aquelas pessoas que são assinantes da Russomano Educação, a inclusão de todos os cursos é gratuita. Você paga a assinatura, e a assinatura, pelo preço de um curso praticamente, você tem hoje em dia já 3 cursos completos disponibilizados, além de todos esses documentos, essas lives, e também a possibilidade de conversar conosco diretamente. Tem uma dúvida sobre algum aspecto, achou que um aspecto ficou um pouquinho mais aberto, então tem um tema vinculante interessante que pode ser tratado, que envolva a questão de audiência, ou envolva a questão, uma outra questão qualquer, sugira, e a gente provavelmente, para não falar quase com certeza, vai fazer um conteúdo direcionado a isso. Fica aqui até um spoiler também, e por que acaba sendo interessante. Eu estou encerrando também um curso de recurso de revista, com base em orientação dos membros fundadores. Então, daqui a pouco, provavelmente daqui a 2 meses, nós teremos um 4º curso, que para aqueles membros, ele é incluído inteiramente gratuito. E isto é com a sua assinatura, que a gente fez uma promessa para os nossos membros fundadores, de que o valor nunca mais será esse valor dos membros fundadores, e de que este valor, mesmo quando houver a renovação da assinatura, não vai ser reajustado. E a gente faz isso exatamente porque nós estamos em águas antes não navegadas no mundo jurídico. Esse agregador é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho muita honra de ter criado, e eu acredito que ele vai ser talvez uma mudança, um divisor de águas no nosso direito do trabalho. E por causa disso, a gente conta ainda com algumas pouquíssimas vagas de membro fundador, que se provavelmente assim que forem preenchidas, eu acredito que serão preenchidas ainda hoje à noite, no mais tardar amanhã, aí a gente vai acrescentar, acredito que talvez mais R$1.000 nessa assinatura, porque de fato nós estamos aí já falando de 3 para 4 cursos, que cada um deles é o custo dessa mensalidade. Se isto te interessa, se você tem a mesma dor que eu tenho, que é de ter uma especialização na justiça do trabalho completa, mas feita por pessoas experts e profissionais, e que em cada campo consigam criar cursos aprofundados, e que você possa, inclusive, conversar com essas pessoas, sugerir os próximos conteúdos, entre em contato, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no Instagram, seja aqui no YouTube também, ou entre nos nossos links, que aí a gente vai fazer história no direito do trabalho, na justiça do trabalho, para tentar melhorar muito mais esse conteúdo trabalhista que é tão ótimo e tão agregador para todos nós. Novamente, eu agradeço a presença da doutora Laura, da doutora Rafaele, da doutora Jaqueline, do meu braço direito, como sempre, o doutor Marco,
e acredito que nos vemos nas próximas lives, nas próximas masterclasses e dentro da comunidade da Russomano Educação. Se tiverem mais algum comentário, alguma nota final também, estão aqui a palavra para vocês. Eu só agradecer. Só agradecer e dizer que a gente se sente muito honrado de fazer parte dessa, eu vou chamar de revolução mesmo, inovação de cursos jurídicos, porque não existe, assim, eu acho que você tem uma plataforma onde você acessa todos os tipos de curso, ali da primeira instância até o TST, é inédito. Então, assim, não percam essa oportunidade de ser um membro fundador e só agradecer pela oportunidade do Audiência Sem Medo estar fazendo parte dessa revolução. E tem o presente, né, Mozart? O presente do roteiro aí para quem ficou até o final. Perfeito. Temos o presente do roteiro. E aí já tem até uma outra sugestão também, que eu vou ver se a gente consegue fazer um curso que esse é ambicioso, mas eu recebi a sugestão de um dos membros para nós tentarmos fazer o que vocês fizeram com o curso de audiência de um processo inteiro. Desde a reunião inicial com o cliente, com todo o iter processual, simulando um processo, obviamente que aí com menos peculiaridades ou menos detalhes, mas para demonstrar para o advogado todo o iter processual que pode acontecer. Acho que foi uma boa ideia, acho que a gente pode tentar fazer isso aí como um projeto futuro também. Com certeza. Quero agradecer, primeiramente, aqui, doutora Laura, ter disposto do seu tempo, ficar aqui com a gente até 8h30, né? Saindo da vara do trabalho hoje. Tem família, filhas também. Muito obrigada, de coração, todas as vezes que você auxilia, assim, muito conhecimento agregado, a gente sempre sai bem mais rico. Muito obrigada. Marco, Mozart, Jaque. Eu vi que tiveram muitas perguntas no YouTube, então quem quiser fazer essas perguntas depois para a gente, pode fazer. Muita dúvida sobre audiência. Tem o Instagram do Russomano Educação, o Russomano Educação, que você pode falar com o Mozart direto. Tem do Audiência Sem Medo, que é @audiências, no plural, sem medo. A gente também responde essas dúvidas, se vocês quiserem, fiquem à vontade. E obrigada a todos que estiveram conosco aqui. Doutora Laura, obrigada, viu? Também agradeço mais uma vez o convite, é uma honra participar. Quero dizer que todos nós, como agente, né, da justiça, como partícipes da justiça, esse tipo de curso agrega e ajuda, né, realmente que a justiça possa ir de uma forma com capacitação, de uma forma célere e efetiva. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, dos 4 aqui presentes. Que o curso seja um sucesso, é o que eu desejo. Muito obrigado, viu, doutora Laura? Obrigado, pessoal. E uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nos vemos na comunidade da Russomano Educação. Tchau a todos.